Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a professora Milka Klein, tá certo? Professora da Escola Alternativa, tá? Sou professora dos alunos do quarto ano único. Vamos trabalhar hoje com o capítulo 9, primeira parte, lembrando, sempre dividimos essas atividades, né, em duas partes, tá? Então, agora a gente está trabalhando na primeira parte, tá? De qual disciplina? A disciplina de português. Tudo bem assim? Então, a tia Milka vai pedir que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, bastante confortável, tá certo? Tenha em mãos todo o material didático para a disciplina de hoje, tá? Então, isso inclui o livro de português para a gente resolver algumas atividades antes de começar a solicitar que vocês façam atividades de casa, né? Venham fazer algumas atividades sozinhas. Lembrar que a gente tem um livro de produção textual, material também a gente inclui lápis, borracha, tá? Os marcadores, deixa caderno também junto com vocês. Por que caderno, tia? Porque o caderno é necessário para que vocês realizem algumas anotações. No caso de dúvida, que mesmo permaneça, mesmo que vocês retornem o vídeo e assistam novamente. Ah, tia, ainda não consegui compreender totalmente. Então, aí vocês anotam para a gente retirar na aula Meet de hoje, tá certo assim? Então, com muito carinho no coração, eu vou pedir que vocês comecem a assistir a aula comigo, me acompanhem, tá na abertura desse capítulo. É um capítulo incrível que vai falar sobre o gênero textual de teatro, né? Vamos trabalhar a leitura teatral, que é bem mais complexa, mas também é incrivelmente maravilhosa, tá? Então, vem com a tia. Bom, capítulo. Nesse capítulo, o que iremos abordar, tá? Vamos falar sobre o por trás da cortina, né? Das cortinas, é a abertura do nosso capítulo. Então, por trás das cortinas, falaremos sobre o gênero teatro, o que é o teatro. Tem um texto rápido das cebolinhas. Outro texto, novas ideias, falaremos sobre novamente o teatro. Tem o quebra-perna. O que é o quebra-perna? Vamos saber através da leitura desse texto, tá certo? Sim. E as terminações das palavras. Tudo bem? Então, com muito carinho, a tia pede que vocês agora acompanhem com calma, com tranquilidade esse conteúdo, tá? Vamos lá. A abertura do capítulo é incrivelmente linda, né? Por trás das cortinas, capítulo 9. A gente vai fazer aquilo que normalmente a tia já faz no livro de português. A gente vai fazer o quê? Vamos destrinchar. Destrinchar, tá certo? Vamos destrinchar esse capítulo aqui. O que a senhora quer dizer? Vamos dividir em partes menores a abertura desse capítulo. Olha que interessante. O que você sabe sobre o teatro? O que você acredita saber sobre o teatro? Vamos lá, pensa aí para tia. Bom, agora eu vou lhe responder o que é. O teatro é uma expressão artística, né, uma forma de se comunicar artisticamente, né, bastante antiga, em que atores apresentam cenas para o público. Então vai ter um ator que ele vai falar, que ele vai se expressar, tá certo? Ele vai expressar o corpo dele para que represente aquela cena que ele está querendo transmitir. Para conhecer mais sobre essa arte, observe as imagens a seguir, que mostram cenas de duas peças teatrais, e converse com seu professor e seus colegas sobre as perguntas, né? Então, nesse momento, infelizmente, em pandemia, a gente não consegue fazer esse feedback agora em videoaula, mas eu vou deixar algumas perguntas no ar para que quando a gente, na reunião Meet de hoje, né, logo em seguida, depois de realizar essas atividades a mais no horário da tarde, a gente consiga trabalhar e nos questionarmos o que quer dizer isso, tá? Então aqui a gente tem mais uma área, olha que lindo. No espetáculo, um plano para salvar o planeta, da Turma da Mônica, ensina a preservação do meio ambiente. Então, eu tenho um espetáculo, né? Eu tenho um ambiente, né? Um palco. Junto com esse palco, eu tenho toda a ornamentação, né? Tem os objetos para fazerem a ornamentação. A gente tem a característica dos atores também, então temos atores, olha quantos atores, cada um com características bastante diferentes, objetos para enfeitar, tá certo? Então, incrível, incrível. Vou passar para diante para a próxima imagem. Nessa outra aqui, ele tem um espetáculo Que Monstro Te Mordeu? Se passa no monstruoso mundo dos monstros,
onde os monstros desenhados pelas crianças ganham vida. Então, os monstros que as crianças acreditam existir ganham vida. Muito bem, muito bem. Olha o ambiente. A gente tem aqui, ó, o lixeiro, tem um bichinho. Olha quantos seres a gente tem aqui. Ok? Observamos a imagem. Agora a gente vai com calma e vamos tentar conversar. Vou passar algumas perguntas para vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que os personagens estão fazendo em cada imagem? Na primeira imagem, o que é que ele faz? O que é que esses personagens fazem? Nessa segunda imagem, o que é que eles fazem? Pensa um pouquinho. Na segunda questão já é diferente. Qual das duas peças mostradas nas imagens parece ser mais alegre? Qual é a mais alegre? Essa ou essa da Turma da Mônica? Pensa um pouquinho, da Turma da Mônica ou o monstruoso mundo dos monstros? Terceiro, você ficou com vontade de assistir alguma das peças mostradas nessas páginas? Qual delas e o porquê? Então, essas respostas aí, eu vou pedir que você guarde aqui em aula, né? Na aula remota, né? Via Meet, aí a gente responde, cada um vai dar sua opinião. Quarta questões. Quais peças de teatro você conhece? Compartilhe com seus colegas. Que peça você já assistiu? Você gostou? Indicaria? Ou que também não tenha gostado? Por qual motivo você não gostou? Vamos trabalhar isso também? Vamos pensando até a nossa aula Meet. Bom, no começo do capítulo aqui a gente tem um rápido Cebolinha, das Cebolinhas. Ele fala aqui, ó. Você vai ler agora um trecho de O Rápido das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, uma das escritoras mais importantes de peças teatrais infantis. Olha que interessante. Então, aqui está a abertura do capítulo, na abertura do texto, tá? Como sempre faço, a gente vai fazer a destrinchar, né? Vamos destrinchar esse texto aqui, deixar em partes menores para que a leitura fique fácil. Vou pedir que vocês acompanhem também fazendo a leitura. Lembrando, quando a gente trabalha com um texto que ele é em peça teatral, vamos trabalhar mais ainda com a expressão. Então, eu vou ter que me expressar ainda mais, né? Eu vou entonar. Por quê? Eu vou ter que fazer uma entonação diferente porque são pessoas diferentes que estarão participando dessa história. Então, não é só mulher, não é só homem, não é só velho, não é só menino, não é só cachorro. Vamos ter vários seres diferentes que vão participar daí. Sendo assim, eu lhe convido a ouvir a tia Milka aqui fazendo a leitura, tá bom? Quando terminar a leitura, pausa o vídeo, faça você a sua leitura também. Tente entonar, entrar no personagem, porque assim fica mais fácil para realizar as atividades. Tudo bem? Vamos lá. O Rápido das Cebolinhas. É madrugada. Vê-se passar pela cena uma figura envolta numa capa preta, com um grande chapéu. Os passos devem ser acompanhados do barulho de lixa raspando, reco-reco e pente de arame num tambor. Olha para todos os lados, penetra pela porteira da cerca, olha de novo para todos os lados, procura o chão, descobre o que queria, faz o gesto de arrancar, cobre o que arrancou com a capa e, pulando a cerca, desaparece da cena, sempre escondendo o rosto. Pausa, começa a clarear, ouvem-se o galo cantar e passarinhos. O coronel está assoviando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Já deu para entender que até então não teve um personagem específico, foi alguém narrando a história, né, a sequência de acontecimentos como deveria acontecer. Vamos lá, o coronel. Roubaram! Socorro, socorro, socorro! Roubaram o pé de cebolinha do coronel Felício. Roubaram. Pausa. Quem terá sido?
quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está Gaspar? Gaspar é o vigia da horta. Gaspar! Gaspar! Ouve-se o latido e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Perdoem, amores. Coronel. Gaspar, quem roubou o meu pé de cebolinha? Gaspar não fala nada, mas late com a expressão humana, dando inflexões necessárias. Au, au. Corre até os últimos pés de cebolinha e cheira-os ruidosamente, fazendo barulho. Coronel. Foi você quem comeu a minha cebolinha? Gaspar late que não. Coronel. Palavra de cachorro. Gaspar late que sim. Lúcia. Fique mais calmo, vovô. Não se amole assim. Não se amole tanto. Mandaremos vir outras mudas iguais e elas vão crescer que nem capim. Coronel, indignado. Lúcia, minha neta, não torne a dizer esse absurdo. Você sabe muito bem que essas cebolinhas são diferentes. São cebolinhas da Índia, né? Quem toma chá dessas cebolinhas tem vida longa e alegria. E estas são as últimas que existem no Brasil. Maneco, interrompendo, no caso ele entra no meio da conversa. Fale mais baixo, vô. Você quer que os outros ladrões apareçam para roubar as duas que sobraram? O coronel. É mesmo, meu filho. Todo cuidado agora é pouco. Irei até a cidade contratar um detetive para descobrir o ladrão. Prestem bem atenção no pessoal daqui. Todo mundo é suspeito. Vou me vestir e já volto. Sai de cena. Voz de fora. Ô de casa! O maneco. Para a plateia. É o vizinho novo, seu camaleão alface. Entra camaleão alface, né? De chapéu de explorador e grandes bigodes. Leva nas costas uma mochila de onde tirara os objetos necessários para a ação. Camaleão. Ainda de fora fala o seguinte. Onde está o coronel? E ele vai entrando, né? Onde está o coronel? Preciso falar com o coronel. Maneco, ele vai à cidade contratar. Camaleão. O que aconteceu? Maneco. Roubaram os pés de cebolinha. Camaleão, correndo para o local do roubo. Não é possível. Como foi isso? O Maneco fala. Não sabemos ainda nada. Vovô vai à cidade contratar um detetive. Detetive? Disse o camaleão. O coronel aparece, pronto para sair e emenda a fala com a do Manuel, com a do Maneco. Um detetive para descobrir o raio do ladrão que levou a minha cebolinha. Camaleão, um detetive. Corre atrás do coronel e o detém. Para ele, no caso. Um detetive para quê, meu amigo? Com ar de grande superioridade. Então, não sabe que sou formado detetive? Senhor? Andando lentamente no palco e convencido, passei 3 anos numa universidade dos Estados Unidos, parado para a plateia e com malícia. Sou especialista em raptos de verduras, brotinhos, coisas tenras, né, e desprotegidas. Maneco. Mas o senhor tem diploma, seu camaleão? Aqui está. Seu diploma é enorme, seu camaleão alface. Vai para junto dele. O senhor está nomeado meu detetive. Pagarei o que quiser. Camaleão, não cobrarei nada do senhor. Adulando, né? A gente fala de adulador. Só quero a sua amizade.
impõe a lente e vai para o canteiro. Vejam as primeiras pistas. Consigo mesmo examinando o local. Darei a vida para descobrir o mistério da cebolinha. Coronel, encantadíssimo, extremamente feliz, fala o seguinte: muito obrigado, seu camaleão alface. Vejo que o senhor é um verdadeiro amigo e protetor das plantas. Olha que interessante. Tia, a história acabou? Não, tenhamos calma, tá? Vamos até aí, entrar no contexto do entendendo o texto, tá? Então, sim, algumas atividades a gente vai realizar agora em videoaula, outras eu vou deixar para o horário para a gente responder durante, fazer a correção, tá? Durante a aula mídia. Primeiro, relembre os acontecimentos do texto, enumerando as frases a seguir com a ordem correta. Então ele fala: o coronel pergunta a Gaspar se foi ele quem comeu a cebolinha. Foi a primeira coisa que aconteceu na história? Não. O coronel chega na horta, percebe o ocorrido e grita por ajuda. Se não tiver nada antes dele, pode ser a primeira parte. Vamos ver. Maneco aconselha o avô. Maneco chegou bem depois, não é? Durante a madrugada, alguém arranca o pé de cebolinha da horta. Aí sim. É a primeira coisa lá no comecinho da história. Então, ok, número 1. Lúcia aparece e tenta acalmar o avô. Não, isso já também não é o começo. Camaleão aparece e oferece ajuda. Não, o camaleão já vem no finalzinho já, né? Com como é, o diploma. Nossa, quase que não sai o nome. Voltemos lá no começo. O coronel pergunta a Gaspar. Não, ainda não. Gaspar, Jair, ainda não. Coronel chega na horta. Agora sim, o coronel chega. Primeiro o coronel, né? Primeiro, durante a madrugada, alguém arranca a cebolinha. O coronel chega na horta, muito bem. Percebe o ocorrido e grita por ajuda. Quando ele grita por ajuda, quem é que vem ajudar? Quem é que ele chama de primeira? Cachorro, né, gente? Ele pergunta o cachorro se foi o cachorro que fez alguma coisa. Então a gente já sabe. Quem é o cachorro? Gaspar, número 3. O coronel pergunta a Gaspar se foi ele quem comeu a cebolinha. Depois que ele pergunta, aí vamos lá. Temos o Gaspar. Aí vamos saber o que é. Quem é que aparece logo em seguida? Temos o Maneco. Temos o. Ai, 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 ai. Eita, apaguei tudo. Número 1, de madrugada. Vamos lá, número 2, que é o coronel. Ok. Né? Número 3, que é quando o Gaspar aparece, né? Que ele pergunta se o Gaspar comeu. Sendo assim, logo depois que ele questiona o Gaspar e o Gaspar diz que não comeu e não sabe quem foi, uma pessoa aparece. Quem seria a pessoa? A netinha, minha gente, a Lúcia. A Lúcia aparece e tenta acalmar o avô. Logo em seguida, depois da Lúcia, quem aparece? Aparece o outro netinho, o Maneco. E por último, quem aparece tentando resolver e oferecer ajuda? Aqui não é 3 não, gente, pelo amor de Deus, 5. Muito bem. E por último, o 6, que é o camaleão. Agora sim. Então aqui, ó, do ladinho vou botar, tudo bonitinho. 3, 2, 5, 1, 4, 6. Muito bem. Pergunta: como você percebeu? A história não está completa. Como ela pode ter acabado? Quem pode ter raptado a cebolinha? Vamos lá conversar sobre isso. Quem é que pode ter? Quem roubou? Como poderia ter acabado? Será que encontram essas cebolinhas? Ou encontram o culpado? E agora? Né? Na aula MIT a gente vai debater sobre isso. Continuando aqui, segunda questão. O texto se inicia com um parágrafo escrito entre parênteses, dentro do parênteses, tá? Essas aqui, ó, parêntese. Cadê? Aqui, ó. Parênteses. E com as letras em itálico, né? Itálico é a letrinha deitada, ó, tá? Não é a letrinha em pé, não. É a letrinha deitada.
Vamos lá. Releiam. É madrugada. Vê-se passar pela cena uma figura envolta numa capa preta, com um grande chapéu. Passos devem ser acompanhados do barulho de lixa raspando, reco-reco e pente de arame num tambor. Olha para todos os lados, penetra pela porteira da cerca. Olha de novo para todos os lados, procura no chão, descobre o que queria. Faz o gesto de arrancar, cobre o que arrancou com a capa e, pulando a cerca, desaparece de cena, sempre escondendo o rosto. Pausa. Começa a clarear. Ouvem-se o gato cantar e passarinhos. O coronel entra assoviando alegremente, carregando o ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Então, é justamente esse detalhe que eu quero trabalhar com vocês. Tananã. Sobre o trecho que a gente leu agora. Tô lendo um trecho, ok. Sobre esse trecho, tá? Vamos analisar e assinalar só o que é correto. Vamos assinalar aqui. Contém informações sobre quem escreveu o texto? Ele está contando quem escreveu o texto? Não, não, não. Indica o que os personagens estão vestindo? Indica, ele fala sobre a capa preta, o rosto coberto, né? Então, sim. Em seguida, descreve como os personagens se portam no palco. Escreve, tá? O barulho da lixa raspando, o ato de levantar as pernas, passar pelo portão, sim. Apresenta a fala dos personagens. Os personagens interagem, falam? Não. Informa o período do dia ou da noite em que as cenas acontecem? Informe. Informa sim. Logo no começo ele fala que era madrugada e logo no final aqui ele já vai falando que já vai clarear. Então fala assim sobre o horário. E indica onde a história se passa. Também indica, minha gente. Tá? Ele fala exatamente que onde foi. Tá bom? Então vamos lá, marcamos. Então já vimos quais são as que não marcam e quais as que marcam. Tudo bem assim? Vamos lá dar continuidade. Deixa eu apagar aqui. Continuar. No texto teatral, vem cá, tia, tá bom? No texto teatral, são empregados diferentes tipos de letras, tá? Veja o seguinte. Então, aqui a gente tem essa letra toda grandinha aqui. Com o nome Coronel. Em seguida, foi você quem comeu a minha cebolinha. E em seguida, a gente tem entre parênteses. Olha só, Gaspar late que não, tá? Letrinha mais estreitinha, mais magrinha. Vamos lá. Volta ao texto. Qual dessas informações você vê primeiro ao olhar a página? A gente vê primeiro as que estão em itálico? Não. As que estão escritas normalmente, no caso essa segunda aqui? Não. Ou as que estão em negrito e letra bastão. Então, estão em letras maiúsculas. Né? É as primeiras que a gente vê? Sim. Quais das informações do texto aparecem sempre em negrito? Quem sempre está em negrito no texto inteiro? E com letra bastão, letra maiúscula. Quem tá? Os nomes dos personagens. Não são os personagens, não são pessoas que estão negras e escritas com letra maiúscula, são os nomes, tá? Então, olha só. Os nomes dos personagens. Letra C. Como aparecem as informações apresentadas no trecho? Analisando a questão 2, né? Circule. Elas estão em negrito ou itálico? Aí eu vou ter que olhar. Analisando a segunda questão. Rapidinho, vou fechar aqui, ó. Aqui, ó, na segunda questão. Esse textinho aqui, justamente onde tá a setinha. Voltei, direitinho.
Como aparecem as informações apresentadas? Estão em negrito? Não, não estão em negrito. Estão em itálico? Sim, estão em itálico. Lembra, a atividade pede para você circular, então não é para marcar X não, circule, ok? Feito tudo isso, eu vou pedir para vocês apagar, eu vou apagar, vocês vão dar continuidade com a tia Milka e vamos prestar atenção, tá? Rapidinho aí, transcreve o que precisa transcrever para a tia dar continuidade. Apagando, continuando. Quarta questão. Ligue o nome dos personagens às descrições, o que cada um é. A descrição, o que cada um é, representa ou faz, tá? Vamos lá. Cão do coronel e vigia da horta. Tá mais fácil que tudo. Quem é o cão? O cão, o nome dele? Gaspar. Quem é a neta? Fácil. Só tem uma mulher aqui nesse trecho, né? Então tá fácil, Lúcia. Quem surge para ajudar investigando o acontecimento? Surge do nada. Camaleão. Esperto e interessado em ajudar o avô. Poxa. O avô, maneco. É dono das cebolinhas. O coronel, que foi o último. Ao lermos o texto teatral, como é possível saber que personagem está falando? E aí, como eu sei qual é o personagem? Eu preciso observar uma única coisa, os nomes que vêm antes, né, da fala. Então, é só observar os nomes. Muito bem. E se tivéssemos assistindo a peça, como é que a gente ia saber? Bom, se eu estou lendo a peça, eu consigo saber quem está falando porque tem um nome na frente antes de começar o diálogo. Mas e se eu estiver assistindo? Eu só sei que aquele personagem é tal pessoa, né? Com aquele ator é tal personagem, quando ele falar, emitir as falas, quando ele falar, tá certo? Aí a fala vai corresponder ao personagem. Então aqui. A gente ia ver o personagem emitir as falas, os personagens conversar, falar. Muito bem, assim. Vamos lá? Água, né? Porque água é importante. Fechei, continuemos. Vou dar uma pausa para vocês realizarem as atividades da página 73, 74, com muito amor e carinho, tá certo sim? Vou dar continuidade, tá? Para o vídeo e volto. Bom, voltando agora. A tia já vai deixar claro aqui para vocês, né? Que na página 75, a gente realizará durante a aula via Meet. Então, vocês vão pular 75. Essa aula vai fazer em classe, tá certo? Tem muitas questões aí que ele pede pra gente debater e a gente vai fazer esse trabalho em classe. Então, com amor e carinho, vamos passar adiante. Bom, ele tem aqui, observa o texto a seguir. Temos uma imagem. Tinha um texto? É uma imagem. Vamos interpretar a imagem. Ele diz o seguinte: 27 de março, Dia Mundial do Teatro, quebre a perna.
O que ele quer dizer com isso? Dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro Quebra-Perna. Então, com carinho, vocês vão observar as imagens, tá? As imagens. O que tem? Tudo. A imagem, tudo isso, vamos observar tudo. Depois que observar, aí a tia vai solicitar que vocês façam o quê? A atividade da página 76, tá? Na dúvida, sempre retorna a imagem. O que está acontecendo nessa imagem, né? Tem perguntas aí simples, tipo, em que dia se comemora o Dia Mundial do Teatro, né? Em que lugar do teatro o fotógrafo estava quando tirou a foto? Então tem coisas assim bastante simples, só basta eu observar a imagem que eu vou entender o que está acontecendo. Bom, voltando então, porque a tia já sabe que vocês pausaram o vídeo, vou voltar. Vou fazer mais uma leitura, que é o Quebre a Perna, tá? Uma leitura incrível aqui, eu vou querer que vocês acompanhem, tá? Com muito carinho. Não se assuste caso ouça alguém desejar um ator que ele quebre a perna. Pode parecer agressivo, mas não é o que os artistas britânicos mas não o perdoe. Pode parecer agressivo, mas não o é para os artistas britânicos. Por exemplo, a expressão que também é utilizada nos Estados Unidos não deve ser compreendida em seu sentido literal. O desejo nessas circunstâncias podem ser traduzidos simplesmente como a torcida para que o artista faça uma boa apresentação. Então vamos lá. Mas qual é a origem dessa expressão? Qual seria a origem dessa expressão? Vamos ler. Não se pode afirmar com certeza a origem da expressão, mas uma das possíveis explicações para a utilização está relacionada à expectativa do elenco para que os aplausos do público sejam tantos e tão fervorosos que as pernas do teatro, que é a parte literal onde ficam as cortinas, se rompam e levem o teatro abaixo. Quer dizer, o teatro vai cair de tantas as pessoas amarem, baterem palma, gritarem, estarem eufóricas com a plateia, ok? Apagando aqui. Outra versão é que esse termo foi criado durante uma das muitas guerras em que os americanos estiveram envolvidos. Antes de partir para o fronte de batalha, os soldados diziam uns aos outros: quebre uma perna. Esse seria o melhor destino que eles poderiam ter durante o combate. Afinal, mesmo ferido, o soldado continuaria vivo e, melhor, seria dispensado, retornando assim ao seu lar. Olha que incrível. E ainda, a terceira versão, que remete ao ato de o público, no final do espetáculo, jogar moedas para os atores e assim demonstrar o quanto havia gostado da peça. Quanto mais os artistas fossem obrigados a se abaixar para apanhar sua recompensa, mais suas pernas sofreriam com o exercício. Ou seja, o sobe e desce para recolher o dinheiro espalhado pelo palco poderia quebrar-lhes uma das pernas. Incrível o sentido aqui nesse texto, né? Quinta questão, vamos lá. Por que a expressão quebre a perna deve ser compreendida fora do seu sentido literal? Tá? A palavra quebre a perna. Eu não posso, na hora que eu pronunciar isso, eu não posso pensar que eu estou desejando mal, que a pessoa quebra a perna de verdade. Vamos lá primeiro saber o que é sentido literal. A menininha que fala, sentido literal é usado para expressar o significado habitual das palavras, aquele que consta nos dicionários, tá? Então, o significado que vem no dicionário, a gente chama de significado habitual, é o comum, é o jeito, o que quer dizer realmente a palavra, tá? Então, o sentido literal é isso. Então, a gente vai tentar fazer com que seja fora. Vamos explicar porque o quebre a perna não pode ser compreendida como se eu estivesse desejando que alguém quebrasse a perna, tá? Tá? Porque se eu entendo, compreendo que a pessoa realmente está me desejando quebrar a perna, tá? Estaria errada,
Então, as pessoas estariam de fato desejando que os atores quebrassem as pernas, mas na verdade, a única coisa que eu estou desejando aqui é boa sorte, boa apresentação, que tudo dê certo, que tudo seja maravilhoso, incrível. Na sexta questão, a gente vai ver no nosso dia a dia depois em aula, tá certo? Quais expressões você usa no dia a dia no sentido não literal. Vamos tentar lembrar de algumas expressões que a gente usa e não quer dizer realmente aquilo. Vou dar um exemplo, tá? A tia falava muito em sala. Pode tirar o cavalinho da chuva. No sentido não literal. Porque se eu imaginar a tia Milka mandando você tirar o cavalinho da chuva durante uma aula, tá complicado. Ou, por exemplo, certeza que você já ouviu dizer assim, nem que a vaca tussa vai para tal canto. Já pensou a vaca tossindo? Logo em período de pandemia? Quem corre está aqui. Apagando as terminações de palavras. A gente vai concluir já já esse capítulo. Esse capítulo nessa primeira parte, eu quero que vocês prestem atenção aí quando a gente fala sobre as terminações das palavras. Leia o texto a seguir, que trata do teatro em outros países. Então, a gente vai ver também o teatro em outros países, como se porta, ok? Assim, vamos lá. Cena de uma peça kabuki, né? Que é o tipo de teatro tradicional japonês. No Oriente, existem formas maravilhosas de fazer teatro. Algumas delas são típicas do Japão, como o teatro no e o kabuki. Tanto um como o outro são encenados da mesma forma há mais de 1000 anos. Perdoe. A natureza é o tema principal de suas peças, que também contam histórias do folclore do seu povo. As roupas são muito bonitas e ricas, e os atores usam bastante maquiagem, tanto que os japoneses ficaram feras na maquiagem de teatro. Com o teatro grego, só os homens podem atuar. Os papéis também são fixos, isto é, não mudam. E os atores estudam muito para representar seus papéis com perfeição. Quando uma pessoa vai assistir a uma peça no ou kabuki, não vai ver a história. Não vai ver a história, né? Que ela já sabe qual é. Mas é para ver o trabalho do ator mesmo. Eles já vão sabendo toda a história. Eles querem ver a encenação, a dramaturgia do ator. Muitos deles representam um único papel a vida inteira. Então, imagine aquele mesmo ator representando o mesmo papel a vida inteira. O cara é fera. Bom, depois de ler esse pequeno texto, ele fala o seguinte: qual é o tema principal do teatro no e do teatro kabuki? O tema principal. Eles falam muito sobre o quê? A natureza. Tá? Número 2. Por que uma pessoa que vai assistir a uma peça no e o kabuki normalmente aprecia mais o trabalho dos atores do que a história que é contada? Ele vai mais pelo ator do que a própria história. Gente, porque eles já conhecem a história, eles vão lá assistir a peça, mas já sabem como a história termina. Eles vão mesmo, né? É para ver o trabalho do ator, tá? Então tá aí as respostas. Com muito carinho, a gente já vai dar continuidade, tá? Na terceira questão aqui, é justamente isso que eu vou pedir. Vamos lá. Ele fala assim: no capítulo anterior, você estudou que é possível formar adjetivos a partir de substantivos. Foi incrível. Releia o trecho a seguir. No Oriente, existem formas maravilhosas de fazer teatro. Tá ótimo. Eu quero esse trecho. No Oriente, existem formas maravilhosas de fazer teatro. Copie no quadro a seguir os substantivos e os adjetivos que aparecem nessa frase. Vamos lá. Começar antes da vírgula, né? No Oriente. Ok. No Oriente. Oriente. Nome. Então, vamos lá. Substantivo. Então, eu vou escrever a palavra Oriente. Lembrando, Oriente está escrito com letra maiúscula, permanece do mesmo jeito, minha gente.
Em seguinte, vírgula, depois da vírgula, agora continua. Existem formas maravilhosas de fazer teatro, ó, existem formas maravilhosas. Já encontrei aí tanto o substantivo quanto o adjetivo. Formas maravilhosa. Maravilhosa é característica. Formas, tá? Substantivo. Então aí aqui eu já boto substantivo. Formas, né? Adjetivo, já tenho maravilhosas. Vou escrever do mesmo jeito. Vamos ver, terminar a frase. De fazer teatro. Teatro é o nome do local. Local, nome, teatro. Muito bem. Tem mais adjetivos? Não. Letra B. O adjetivo que existe no texto, no trecho, foi formado a partir do substantivo maravilha, tá? Então, maravilha é um substantivo. Maravilhosas, adjetivo. Então, a gente já estudou terminação com a terminação oso e a terminação osa. Passando para o plural, só acrescentar o S. A gente já viu isso, foi? Vamos lá. A questão é a seguinte. Demonstre como a palavra foi formada. Mas que simples. Então, eu vou pegar a palavra, né, o substantivo. Qual é o substantivo? Maravilha. Faço o quê? Tiro o A. E depois eu faço o quê? Adiciono o osa. Tá no feminino. Só o osa tá no plural. Acrescento o S já. Muito bem. Vai ficar como? Maravilhosas. Muito bem. Feito, minha gente. Com muito carinho, a gente já vai dar continuidade, tá bom? Então, para aí o vídeo, transcreve o que precisa, volta o vídeo e a gente continua. Na quarta questão, ele diz o seguinte: releia o trecho, um trecho do texto, quebre a perna, tá? E identifica o que se pede. Vamos lá. Não se pode afirmar com certeza a origem da expressão, mas uma das possíveis explicações para sua utilização está relacionada à expectativa do elenco para que os aplausos do público sejam tantos e tão fervorosos que as pernas do teatro, parte lateral onde ficam as cortinas, se rompam e levem o teatro abaixo. Incrível. A toda vez que eu leio isso aqui eu amo. Bom, letra A. Copie um adjetivo formado da terminação oso. Aí eu vou lembrar. Um adjetivo que tem terminação oso. Aí eu vou procurar onde é que tem o oso no final. Que eu vou procurar o adjetivo, tá? Então vamos lá. Procurando aplausos, não. Já encontrei. Deixa eu botar mais pra cima aqui, bonitinho. Fervor vem de fervorosos. Olha que interessante. Tá? Então eu já tenho com a primeira, com a terminação oso. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a palavra está escrita em cima, eu transcrevo embaixo. Na letra B, ele fala: copie um substantivo formado com a terminação esa. Aí vou procurar onde tem a terminação esa. E-Z-A. Vamos lá, volta de novo do início. O certeza. Muito bem. Feito, amores. A gente já vai dar continuidade. No capítulo anterior, você viu que podemos formar adjetivos adicionando a terminação oso, tá? Eu pego o substantivo, transformo em adjetivo, com oso. Também é possível formar substantivos a partir de adjetivos. Agora eu vou fazer o contrário. Se a palavra era um adjetivo e eu quero transformar em um substantivo, eu vou acrescentar as terminações es e esa, com z. Nossa, tia, peraí. Se ela é um substantivo
e eu quero transformar para um adjetivo, eu vou acrescentar oso ou osa. Se é o contrário, se ela já é um adjetivo e eu quero transformar em um substantivo, eu vou acrescentar o es ou o esa. Hum, muito bem, ok? Vamos lá. As palavras que dão origem a outras são chamadas primitivas. Então, a primeira palavra que dá origem a tudo que vem depois é primeira, primitiva. E tudo que é formado depois é derivada, tá certo? Exemplo: adjetivo, claro, duro. Vou agora transformar, vou acrescentar o es ou o esa na sua terminação. Claro, clareza. Duro, dureza. Transformei em substantivo. As terminações é com Z. Incrível isso, né? Bom, terminando aqui com muito amor e carinho, eu vou deixar vocês para realizarem as atividades da página 80, tá? Ao mesmo tempo que eu vou me despedir com muito amor e carinho e beijos, tá bom? Beijos a todos aí.